Olá! Nessa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre cuidador de idosos, nós já vimos que a profissão do cuidador de idoso é a que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Agora, muitas famílias preferem, ao invés de contratar diretamente um cuidador, contratar uma empresa, terceirizando assim a contratação dessa mão de obra para se livrar das responsabilidades trabalhistas perante ao cuidador. Será que isso funciona? É assim mesmo? Eu sou Cristiane Brandão. Eu sou o Thiago Villanova. E você está assistindo a VNB TV, o canal onde você entende direito. Doutor Thiago, qual a relação jurídica que existe entre a família que contrata o cuidador através de uma empresa com a empresa que fornece os serviços de cuidador de idosos? Bem, essa relação jurídica é uma relação jurídica de consumo. Essa empresa está prestando um serviço para essa família e incide, por conta disso, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, esse serviço deve ser prestado de forma eficiente, adequada, a empresa tem que fornecer todas as informações importantes para a prestação desse serviço e a empresa responde com relação a essa família pelas falhas, pelos defeitos e pelos danos porventura ocasionados na prestação desse serviço, por se tratar de uma relação de consumo. E com relação às verbas trabalhistas do empregado, do cuidador de idoso, quem é que fica responsável por pagar as verbas trabalhistas do cuidador? Bem, esse cuidador de idoso, ele é contratado por essa empresa de cuidador de idosos que terceiriza o serviço, colocando essa mão de obra para as famílias. Então, quem contrata esse empregado é a empresa e ela é responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias desse cuidador de idosos. Às vezes pode acontecer, da empresa não pagar o salário ou não depositar o INSS, não pagar as verbas trabalhistas do cuidador. A família que contratou através da empresa corre o risco de ser responsabilizada? Os tribunais vêm entendendo que, por se tratar de uma terceirização de serviço terceirizado, a empresa que é responsável pelo pagamento dessas verbas trabalhistas, se ela deixa de pagar, o tomador do serviço, que no caso aqui é o idoso ou a família, ele responde sim subsidiariamente pelo pagamento dessas verbas trabalhistas. Então, ainda que a família contrate uma empresa de cuidador de idosos para se ver livre de encargos trabalhistas, ela deve ficar muito atenta, porque ela tem responsabilidade subsidiária no caso da empresa não cumprir com o pagamento das verbas trabalhistas e rescisória desse empregado cuidador de idosos. Então, pelo que eu entendi, é importante que a família que contrata através de uma empresa terceirizadora também funcionar como uma espécie de fiscal, ficar sempre de olho se a empresa está pagando direitinho o que deve ao cuidador, para que depois isso não sobre para ela, não é mesmo? Exatamente. Aqui vai uma dica muito importante, que uma família, ao contratar uma empresa de cuidador de idosos, verifique se essa empresa é uma empresa idônea, se essa empresa já foi acionada judicialmente por algum empregado. E mais do que isso, essa família que contrata a empresa deve exigir mensalmente que a empresa apresente ali os comprovantes de pagamento de salário, os encargos trabalhistas de INSS, FGTS, porque assim ela está controlando que a empresa está cumprindo com esses encargos e no futuro ela evita uma reclamação trabalhista onde ela pode ser responsável subsidiária, caso a empresa não tenha bens para cumprir com essa obrigação. Informação importantíssima essa, hein, gente? Doutor Thiago, você pode explicar um pouco melhor o que seria essa responsabilidade subsidiária? Sim, essa responsabilidade subsidiária ocorre quando o responsável principal pelo cumprimento da obrigação, no caso aqui a obrigação trabalhista, ele não tem patrimônio, não tem meios para cumprir, para saldar essa dívida. Então, no caso aqui a empresa de cuidador de idosos, se ela é acionada judicialmente para pagar as verbas trabalhistas de um cuidador que ela não pagou durante o contrato de trabalho,
ela, no final desse processo, se inicia a fase de execução, onde os bens dessa empresa serão executados para saldar essa dívida trabalhista. E nesse caso, se a empresa não tem patrimônio, os sócios não têm patrimônio para saldar essa dívida, a família que se beneficiou da prestação desse serviço é responsável subsidiariamente. Ou seja, primeiro se executam os bens do responsável principal. Que seria a empresa fornecedora do cuidador. Exatamente. Então, esse reclamante ele precisa passar por essa via de executar os bens da empresa, dos sócios, para somente não tendo condições de arcar com o pagamento dessas verbas trabalhistas, se execute os bens da família, no caso, que tem a responsabilidade subsidiária. Então, primeiro executa o patrimônio da empresa, não tendo bens, executa o patrimônio da família que se beneficiou da prestação desse serviço. Agora, eu fiquei com uma dúvida, você explicando isso. Vamos dizer que a empresa sofre um processo trabalhista porque não pagou, e aí a família vai ser responsabilizada subsidiariamente e vai ter que pagar esse empregado. Mas lá no início o senhor falou que a família tem uma relação de consumo com a empresa. Depois ela vai poder cobrar esse valor da empresa? Sim. Bem, primeiro é importante entender que essa condenação subsidiária ela não é automática. Ou seja, essa família ou o idoso, ele precisa participar dessa relação jurídico-processual, no caso do processo trabalhista. Então, o empregado, cuidador de idosos, entra com ação contra a empresa, comprova que era funcionário, que prestou o serviço, que os direitos não foram pagos de forma adequada, e coloca também no polo passivo, como réu dessa ação trabalhista, a família ou idoso que se beneficiou da prestação desse serviço. Ela ganhando, executa-se, conforme eu falei, o patrimônio da empresa, e não tendo, executa o patrimônio da família ou do idoso. Mas é necessário que essa família ou o idoso tenha participado desse processo trabalhista. Não adianta o reclamante entrar com ação trabalhista contra a empresa, ganhar, não conseguir executar os bens e depois querer incluir a família ou o idoso nesse processo. Não, desde o início essa família precisa participar, inclusive para exercer o seu direito de ampla defesa, do contraditório, porque a gente sabe que essas empresas de cuidador de idosos, eles têm uma rotatividade muito grande. Então, não necessariamente, isso é muito importante ter em mente, esse cuidador de idosos prestou serviço exclusivamente para uma determinada família. Um exemplo, esse cuidador de idosos trabalha para essa família há 5 anos. Esse cuidador já passou por inúmeras famílias. Então, ele vai e coloca apenas uma dessas famílias no polo passivo dessa reclamação trabalhista. Essa família só ficaria responsável pelo pagamento das verbas de forma subsidiária, conforme eu já expliquei, durante a prestação do serviço desse cuidador para essa família. Muito embora, nesse exemplo que eu dei, esse empregado dessa empresa tenha trabalhado na empresa durante 5 anos, se ele colocou uma família ou um idoso na qual esse empregado trabalhou apenas 1 mês, essa família vai ficar responsável subsidiariamente apenas no mês que aquele empregado trabalhou para essa família. Ele não responde por todo o período que aquele empregado era empregado dessa empresa de cuidador de idosos. Tem que lembrar que ele fica responsável subsidiariamente naquele período em que ele prestou o serviço para aquela família. Ela não responde por todo aquele período em que o empregado trabalhou para essa empresa. Entendi. Então, entendeu direito qual a responsabilidade do idoso, da família que contrata um cuidador de idoso e também da empresa terceirizada que fornece o serviço de cuidador de idoso? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com seus amigos e familiares, porque a sua dúvida pode ser também a de algum deles. Seja um cidadão consciente, entenda seus direitos.